Livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículo de número 18. É o primeiro livro aí da Bíblia Sagrada, capítulo 15, verso de número 18. O livro sagrado diz assim: naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e os Amorreus, e os Cananeus, e o Girgazeu, e o Jebuseu. Olha aqui para mim, presta bem atenção. Hoje eu quero falar com você de duas coisas muito sérias que é importante para nós: a fé e o compromisso. Diga comigo, fé e compromisso. Às vezes, nós temos fé, mas não somos abençoados porque não temos compromisso. Não adianta ter fé se você não tem compromisso com Deus. Você pode até ter muita fé, e eu creio que você tem. O que é o compromisso? É um comprometimento. É como se fosse uma obrigação entre duas pessoas. Quem não tem compromisso com Deus nunca vai sobressair na vida. O seu problema, às vezes, pode ser que não seja a fé, mas talvez o compromisso. Tem gente que quer ser curada, quer prosperar, quer vencer na vida, mas não tem compromisso. É a mesma coisa como aquela pessoa que ela trabalha numa empresa, mas ela até tem boa vontade, ela tem habilidade para fazer a coisa, mas ela não tem compromisso com o horário, ela não tem compromisso com o trabalho. Adianta ela ter habilidade? Não adianta. Habilidade sem compromisso não resolve nada. Pode ser até um bom profissional. Você já viu aquela pessoa que você diz assim: poxa, fulano de tal é tão inteligente, tão capaz, mas você olha, ela não tem nenhum compromisso. Ela chega atrasada, ela não quer pegar a coisa realmente do jeito que tem que se pegar. E aí, ela não é abençoada. Irmão, isso é em tudo na vida. É na igreja, nas coisas espirituais, na vida profissional. Não basta ter fé, tem que ter um compromisso com Deus. Aqui, a Bíblia diz no versículo 18: naquele mesmo dia, fez o Senhor um concerto com Abrão. O que é um concerto? Um concerto é uma aliança, é um pacto, é um compromisso. Deus fez o compromisso de abençoar o Abraão. Deus fez o compromisso, porque pacto, acordo, concerto, é um compromisso. Então Deus estava compromissado com quem? Com Abraão. Deus estava compromissado com ele. Mas será que Abraão estava tão compromissado com Deus, tanto quanto Deus estava com ele? E olha que Abraão, a Bíblia classifica Abraão como nosso pai na fé. Então ele era um homem de fé, sim ou não? Mas não era de compromisso. Está vendo? Mas não era. Ele tinha uma promessa de Deus, que seria pai de muitas nações. Tinha o compromisso de Deus com ele, mas ele mesmo, apesar de ter fé,
não tinham compromisso com Deus. Quem que está entendendo isso? É por isso que eu vejo muitas pessoas cheias de fé, mas sem nenhum compromisso. E essas pessoas, elas não são abençoadas, elas não prosperam, elas não vão para frente, elas não se dão bem na vida, porque não basta fé, é preciso ter o quê? Um compromisso com Deus. Um compromisso. Então Abrão é tido na Bíblia como nosso pai na fé. O nosso pai na fé. Porém, faltava para ele um compromisso. Compromisso sério com Deus. Primeiro, que quando Deus fala com ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. O Abraão sai. Ele sai da parentela, mas a parentela não sai dele, porque ele leva o Ló, sobrinho dele, com ele. Ele leva Ló com ele. Deus mandou sair. Não mandou ele levar ninguém, tinha que sair. Então, veja, quando a pessoa não tem compromisso com Deus, ela quer fazer a coisa do jeito dela, da cabeça dela. Por isso que não dá certo. Por isso que não funciona. Se você pegar aqui, no livro de Romanos, no capítulo 12, a segunda parte do verso 3, a segunda parte do verso 3, Romanos capítulo 12, a segunda parte do verso 3, diz assim, ó. Mas que saiba com temperança, aí ele diz, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Diga graças a Deus. Diga, Deus repartiu uma medida de fé a cada um. Então significa que para mim, Deus deu uma fé. Para você, Deus deu uma fé. Para cada pessoa, Ele deu uma fé. Como Ele também tinha dado para Abrão. Ele deu uma fé para Abrão. Então Deus deu, todo mundo tem fé. Agora, nem todo mundo tem o quê? Compromisso. Nem todo mundo tem compromisso. Porque quando chega o momento dela cumprir o compromisso dela com Deus, ela sempre põe outra coisa na frente. Ela sempre opta ou decide, ela opta por outra coisa na frente de Deus. Ela não prioriza o compromisso dela com Deus. Quer ver? Deus falou a Abraão, você vai ser pai de muitas nações. Abraão já era velho. A esposa dele também, além de ser estéril, já era avançada em idade. Aí, a Sara diz para ele assim, Abraão, faz o seguinte, Deus me tem impedido de gerar, e Deus não impediu ela de gerar, porque Deus disse que ela seria mãe, Abraão também seria pai. Deus não impediu nada, tem gente que fica colocando a culpa em Deus. E ela colocou. Ela disse, faz o seguinte, Abraão, está aqui a nossa escrava, Agar, você vai se deitar com ela. E o filho que ela der vai ser o filho o nosso herdeiro da promessa. Olha só. E o Abraão fez o quê? Aceitou. Quando a pessoa não tem compromisso com Deus, ela vai aceitando tudo. Ela começa a aceitar tudo que está fora daquilo que Deus disse. Ela vai aceitando. A falta de compromisso da pessoa faz ela aceitar todo tipo de proposta. O que o Abraão deveria ter dito? Não, Sara, fica na sua aí, minha filha. Porque Deus falou que o filho vai vir de nós, Deus e você. É o seu ventre que vai gerar essa criança, Deus falou. Então, não é o ventre da escrava, não. É o teu. É a nossa descendência. É a nossa descendência.
Então fica na tua aí. Não, tá bom. Fez e depois tornou um tormento na casa dela, porque a escrava começou a desprezá-la por causa da criança. E deu um problema que ela teve que mandar a criança com a mãe embora de casa depois. Deu confusão dentro de casa. Mas o que eu quero que você pense, o que eu quero que você atente, é que não adianta ser uma pessoa cheia de fé se você não tem compromisso com o que Deus fala. Se você cede fácil às investidas do inimigo. Porque que as pessoas muitas vezes acabam cedendo porque não tem um compromisso com Deus. Porque quando tem, você não cede. Quando tem, você não abre mão. Sim ou não? Você não abre mão. Então Abraão tinha fé? Tinha. Mas faltava compromisso com Deus. Tanto é, olha lá no capítulo 17, versículo 1. Capítulo 17 de Gênesis, versículo de número 1. Olha que interessante. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Olha Deus falando para ele, ó. Sendo, pois, Abrão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse, o que Deus falou para ele? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ou seja, eu tenho poder para fazer o que eu prometi para você, Abraão. Eu tenho poder para fazer, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí ele diz, anda em minha presença e ser perfeito. O que Deus estava cobrando do Abraão? Compromisso. Ele diz, olha, eu tenho poder para fazer, mas você tem que andar na minha presença, você tem que ter compromisso comigo. Você tem que ter compromisso comigo. Irmão, a pessoa que não tem compromisso com Deus, ela lembra dele só quando ela está com dificuldade na vida. Porque quem tem compromisso com Deus, lembra dele em todo momento. Se ela recebe uma bênção, ela corre para agradecer. Se ela está em perigo, ela corre para pedir socorro a Deus. Ela vive apegada a Deus pelo compromisso que ela tem com Ele. Sim ou não? Ela vive apegada a Deus. Se você não tem compromisso, meu amigo, sabe o que acontece? Você vem na igreja só quando você está com problema. Melhora um pouquinho, você desaparece. Aí você volta para a vida pregressa, a vida que você tinha lá fora. Por quê? O problema é fé? Não. Senão você não teria sido abençoado, você até foi. O que você não tem é compromisso. Porque se você tivesse compromisso, você não se afastaria, você continuaria buscando a Deus. Aí o que acontece? O problema volta. E a Bíblia diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos procurando repouso. E não encontrando, ele volta para a antiga casa, para aquela pessoa onde ele morava. E se ele encontra a pessoa vazia, ele traz consigo 7 piores do que ele. O estado daquela pessoa piora 7 vezes. Por quê, pessoal? Porque ela não zelou pelo seu compromisso com Deus. É um negócio muito sério isso. Muito sério. Porque a pessoa que não tem compromisso, ela vive a vida, ó, de qualquer maneira. Né? Vive de qualquer maneira. E aí, ela vai colecionando fracassos na vida. Vai colecionando derrotas. Vai colecionando amarguras. Problemas em cima de problemas. Então, fé é importante, mas sem compromisso não resolve. Não resolve nada, absolutamente nada. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 5. Olha só. Evangelho de Lucas, capítulo 1,
versículo de número 5. O texto sagrado diz assim, existiu no tempo de Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos o quê? Justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Mesmo problema que o Abraão tinha com Sara. Eles não tinham filhos, eram avançados em idade. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Olha que interessante. Versículo 14. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Diga assim seja. Olha aqui para mim, preste atenção. Aqui a Bíblia está falando deste homem chamado Zacarias. O Zacarias, segundo a Bíblia, ele era um sacerdote. Ele e a sua esposa Isabel viviam irrepreensivelmente diante de Deus. Eram justos, mas não tinham filhos. E a Bíblia diz que eles então continuaram a servindo a Deus. No versículo 9 diz assim: segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor e oferecer incenso. O sacerdote era aquele que entrava no templo para oferecer um incenso a Deus. Ele intercedia pelo povo, pelas pessoas. O que acontece? Ele tinha fé? Tinha. Ele tinha compromisso? Tinha. Qual era o compromisso dele com Deus? Compromisso sacerdotal. Ele poderia ter dito assim: eu sirvo a Deus irrepreensivelmente, sou homem justo, eu e a minha esposa, mas a gente não tem filhos. Do que adianta servir a Deus? Não. Ele entrava no santuário para fazer o sacrifício a Deus. Ele continuou exercendo o sacerdócio dele, mesmo não tendo filhos. O que é isso, gente? É compromisso. Ele continuou exercendo o sacerdócio dele, mesmo não tendo filhos. E aí, quando é que o milagre aconteceu? Quando ele estava exercendo o sacerdócio dele, apareceu um anjo, né? Ele estava ali na hora do incenso, orando, né? Clamando. O anjo aparece: olha, as suas orações foram ouvidas. A tua esposa Isabel vai dar à luz ao menino, vai chamar João. Era João Batista.
E assim aconteceu. Por quê? Porque ele tinha fé e compromisso. Tinha fé e tinha compromisso. A pessoa que só tem a fé, ela não cumpre com o compromisso dela com Deus. Não adianta, pessoal. Uma vez uma pessoa diz assim, porque eu tenho muita fé em Deus. Eu falei, mas eu acredito que a senhora tem. Mas a senhora é da igreja? Não, eu venho só de vez em quando. Eu falei, isso aqui é o seu problema, irmã. O problema da senhora não é fé, é falta de compromisso com Deus. Porque se a senhora tivesse compromisso, só não faltaria nas reuniões. Só estaria buscando a Deus na igreja. Eu não acredito que a senhora consiga servir a Deus em casa. É como o soldado. O soldado do exército, ele não serve o exército se ele não tiver a base dele. Ele tem que se apresentar na base dele, sim ou não? O soldado tem a base dele. Qual que é a sua base? A minha base é tal lugar. Ele tem que estar apresentando sempre lá. A nossa base, nós somos o exército de Deus. A nossa base é a igreja. É a casa de Deus. É a casa de Deus. Por exemplo, teve a guerra lá em Israel. Os soldados foram convocados. Eles se apresentaram onde? Cada um na sua base. Cada um na sua base. Quando eles tinham que receber instrução, eles iam lá para a base deles. Mas tem pessoas, a pessoa que não tem um compromisso com Deus, ela vive assim. Ela vive uma vida totalmente sem compromisso. E aí, não acontece nada. Vive amargurada, abatida, preocupada. Vive frustrada. Então essas duas coisas tem que andar junto, tanto a fé quanto o nosso compromisso com Deus. Aí eu pergunto para você, como é que está o seu compromisso com Deus? Você está zelando pelo seu compromisso com Ele? Ou você tanto fez como tanto faz? Não é assim que vive a vida. Não é assim. Sabe como a gente está parecendo, muitas pessoas estão parecendo? É aquela pessoa que casa, porque o casamento, ele é um compromisso, sim ou não? Mas aí, ela vai e trai o cônjuge dela. Ela vive uma vida de solteiro. Uma vida sem compromisso. Casou, mas não tem compromisso de viver uma vida de casado. Não tem compromisso. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Ela não tem compromisso nenhum, né? Gasta o dinheiro todo na farra, não compra o alimento para os filhos. É ou não é verdade? Ela não tem compromisso nenhum. Vive a vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Com Deus, tem muita gente querendo fazer a mesma coisa. Eu tenho fé. Aí você canta fé, mais fé, amor, mais amor. Aí você canta, né? Eu tenho fé. Eu até creio que você tem. Mas aí eu te pergunto, você tem compromisso com Deus? E não é só compromisso de cumprir com as coisas da igreja, não. É compromisso com Deus de ler a Bíblia em casa, de orar em casa quando você está na tua casa. Está entendendo? Quem está entendendo? Diga amém. É isso que vai fazer toda a diferença. Quando Deus falou a Abraão, olha,
anda na minha presença e ser perfeito. Deus estava falando: Abraão, está faltando para você, sabe o quê? Compromisso. É o que está faltando para você. Você tem até muita fé, Abraão. Tanto é que o Abraão é chamado nosso pai na fé. Mas não tinha compromisso. Depois que ele então muda o seu comportamento, e aí então Deus abençoa e lhe dá um filho. Quando você começar a ter compromisso, Deus vai dar o que você quer. Deus vai abençoar a sua vida. Pode ter certeza disso. Eu tenho que ter essas duas coisas. O segredo da vitória são essas duas coisas: fé e compromisso. Diga, fé e compromisso. Se não tiver isso, meu amigo, pode esquecer. Pode esquecer que não vai muito longe. Vai ser igual o time do Fortaleza. Chegou na final, mas não ganhou. Né? O pessoal fica bravo com a gente, né? Com o torcedor do Fortaleza. Chegou com aquela esperança toda. Até eu achei que ia ganhar, mas não ganhou. Assim a pessoa que não tem compromisso. Parece que vai dar certo, mas não dá certo. Estou entendendo, gente? Estou citando o exemplo, pessoal, mas eu não sou torcedor nem de Ceará, nem de Fortaleza, tá? Para que ninguém fique chateado, achando que eu estou de um lado ou estou de outro. Só fiz uma observação. Então aqui é importante você olhar como é que você tem vivido a sua vida. Como é que você tem feito? Como é que você tem vivido? Como é que você tem andado? Coloque essa palavra no teu coração. Vamos aplaudir Jesus bem forte.